Olá, pessoal! Falaremos sobre mais alguns micro-organismos importantes na microbiologia de alimentos. Veremos as características, doenças relacionadas, modos de controle, entre outras informações importantes. Primeiro, eu quero revisar a diferença entre infecção e intoxicação. Infecção está relacionada a sintomas de a doença em que tem os sintomas provenientes da multiplicação do micro-organismo dentro do corpo contaminado, dentro do ser humano, por exemplo, contaminado. Já a intoxicação, ela ocorre quando a toxina que é formada dentro do corpo do infectado ou a toxina que foi produzida no alimento, uma toxina pré-formada que foi ingerida em seguida e causando sintomas, isso nós chamamos de intoxicação. Bom, a Escherichia coli, ou seja, a E. coli, é uma bactéria gram-negativa, como nós estamos vendo as últimas bactérias, são do grupo das gram-negativas. Elas pertencentes à família Enterobacteriaceae. Observe que nós estamos falando desta família há algumas aulas. Então, essa família é bastante importante, principalmente como os indicadores de contaminação fecal, termotolerantes e contaminação fecal total. Eles são fermentadores de glicose, produzindo gás, o que facilita, como nós vimos na aula anterior, ele facilita o processo de identificação, pois uma das análises consiste na observação da produção de bolhas dentro do meio de cultura, onde você proporcionou nutrientes e um ambiente para que os micro-organismos crescessem. E entre os anaeróbios facultativos da flora intestinal de animais de sangue quente, a Escherichia coli é a bactéria mais predominante. Ela é mesófila, com a faixa ótima por volta de 37 graus. Aqui eu coloquei um questionamento para informar que existem 2 pontos que você pode concluir quando há o resultado de uma análise indicando presença da E. coli, tanto no alimento, no utensílio, no equipamento ou numa instalação de produção de alimentos. Você consegue concluir que significou que houve condições higiênicas inadequadas, pois houve em algum momento um contato com material fecal, ou no alimento, ou nos utensílios, ou nas instalações em si. E também saber que pode ser que a linhagem da E. coli que entrou em contato e está contaminando aquele material ou alimento, ela seja patogênica para homem e animais. Isso porque existem 5 classes principais de linhagens patogênicas que causam doenças. São elas: a E. coli enteropatogênica clássica, também chamada de EPEC, a E. coli enteroinvasiva, a E. coli enterotoxigênica, a E. coli enterohemorrágica e a E. coli enteroagregativa. Estão vendo o nome entero? Esse nome entero está relacionado a intestino. Então, o principal ponto de reprodução e de produção de toxina e as principais consequências iniciais das doenças são no intestino. Aqui um esquema geral do ciclo de transmissão da E. coli, tá? Ocorre a ingestão da E. coli, né, patogênica por um animal, e a excreção desse animal indo para o ambiente pode acabar contaminando água e alimentos, tá? Ou essa bactéria já vem na matéria-prima de produção de alimentos, ou ela pode ocorrer devido à transmissão direta,
de animal para pessoas através de fazendas, abatedouros, sem as condições propícias de manipulação dessa matéria-prima. E também pode ocorrer com a ingestão de alimentos contaminados pelas pessoas e de transmissão pessoa a pessoa. Então, são vários pontos em que pode ocorrer esse processo de transmissão. E o cuidado tem que ser em todos os pontos. A E. coli enterohepática clássica, ela é um tipo de gastroenterite, tá? It, sempre que tiver it, significa infecção, tá? Então, a gastroenterite em crianças também pode ocorrer em recém-nascidos e lactantes jovens, tá? Sintomas: ocorre uma diarreia, mas não é qualquer diarreia, ela é um pouco mais grave do que a diarreia que ocorre como sintoma de outras doenças, de outros micro-organismos patogênicos, dores abdominais, vômitos e, óbvio, que vai ter febre, tá? Já que ela é uma infecção. Ocorre durante de 6 a 3 dias, com a média de 24 horas, os sintomas. O período de incubação, que é aquele período que após a contaminação iniciou o processo para ter os sintomas, de 17 a 42 horas, com a média de 36 horas, ou seja, um dia e meio. E crianças acima de 1 ano é mais raro ocorrer sintomas relacionados a contaminação com essa bactéria. Já a E. coli enteroinvasiva, ela vai penetrar nas células epiteliais do intestino e ela apresenta sintomas semelhantes às infecções por Shigella, que nós falaremos nas próximas aulas. Diferentemente das outras E. coli, a E. coli enteroinvasiva, ela apresenta como sintomas a disenteria, além de outros sintomas como cólicas abdominais, febre, mal-estar, fezes com sangue e muco, ou seja, essa disenteria significa exatamente isso, uma diarreia em que contém sangue e muco junto do material fecal. Os outros 4 tipos de E. coli principais patogênicas não têm esse sintoma. Já a Shigella, que nós veremos na próxima aula, a Shigella, ela tem como principal sintoma exatamente a disenteria, certo? A incubação, ela ocorre entre 8 e 24 horas, com a média de 11, e a dose para a infecção é bem alta, ou seja, precisa de uma quantidade muito grande de bactérias, de 10 elevado a 6 a 10 elevado a 8 números de células, para que inicie o processo de produção desses sintomas. Os grupos mais comuns que são afetados por esse tipo de doença são as crianças de já mais idade e os adultos. E os surtos estão relacionados à água e alimentos, e a via mais comum de contaminação é de pessoa a pessoa. Já a E. coli enterotoxigênica, ela é o tipo de bactéria que tem a capacidade de produzir toxinas, ou especificamente as chamadas enterotoxinas, que são as toxinas que nós já vimos que outros micro-organismos têm a capacidade de produzir, cada uma com suas características e sua composição química, que vão agir exatamente no intestino, daí o nome entero. Ela causa como principais sintomas diarreia aquosa, febre baixa, dores abdominais e náuseas. A febre baixa exatamente porque os principais sintomas vêm não da reprodução do micro-organismo, mas da ação de intoxicação da toxina produzida. Formas mais severas acabam se assemelhando os sintomas com o da cólera, onde você tem as chamadas fezes de água de arroz, que apresentam uma quantidade volumosa de água que é perdida pelo corpo, gerando possíveis quadros de desidratação. A dose de infecção também é alta,
de 10 a 6 a 10 a 8 células, e pessoas desnutridas podem apresentar esses sintomas por várias semanas e a desidratação pode chegar a quadros bastante graves. As doenças chamadas diarreia do viajante está relacionada exatamente com a E. coli enterotoxigênica, ou seja, a diarreia do viajante é aquela diarreia que ocorre quando as pessoas que estão realmente viajando têm o costume de viajar para regiões em que não tem boas condições de higiene e nem higiênico-sanitárias, e as condições são bastante precárias e a região é endêmica desse tipo de doença. Qualquer pessoa de qualquer faixa etária está suscetível a apresentar os sintomas se for contaminado. Elas são capazes de aderir ao tecido do intestino e produzir dois tipos de toxina. Uma que é mais sensível ao calor, que nós chamamos de termolábio, que é necessário 60 graus por 30 minutos para eliminar essa toxina. E temos também a possibilidade de produção da enterotoxina termoestável ou termorresistente. São os dois termos são similares, em que é necessário, no lugar de 60 graus por 30 minutos, é necessário 100 graus por 30 minutos. Então, ela é mais difícil de ser eliminada. Já a E. coli enterohemorrágica, ela apresenta alguns sorotipos que estão dentro desse gênero, tá? Que é dessa espécie, dessa linhagem. Como a mais famosa é a O157H7, que até é retratada nesse livro de ficção, que eu coloquei aqui a capa, muito bom por sinal, quem quiser uma dica de livro é bom, em que ele fala exatamente de uma narração de ficção, falando sobre um processo de contaminação com esta O157H7. São produzidas citotoxinas, que são especificamente denominadas de verotoxinas, e as microvilosidades do intestino, elas são destruídas. O que são as microvilosidades? No nosso intestino, ele apresenta microscopicamente várias esses conezinhos aqui que nós chamamos de vilosidade. Isso é necessário para que você tenha uma área maior de contato do que em relação do que se fosse um tecido reto, sem essas invaginações. Então, para que o seu corpo consiga absorver com mais agilidade, mais rápido os nutrientes. Então, ocorre um processo de destruição dessas vilosidades e também eliminação de sangue. Consequentemente, esse sangue é visualizado nas fezes. Elas têm uma diferenciação em relação às outras E. colis, que ela não se multiplica na faixa de 44 a 45 graus Celsius, diferente das outras que conseguem sim. Como os sintomas principais, nós temos dores abdominais severas, diarreia aguda e sanguinolenta, grande volume, ausência de febre, pode evoluir para formas mais graves, como para HUS, que é a síndrome urêmica hemolítica, uma forma muito mais grave, que pode atingir até rins, levando à falência renal. Incubação de 3 a 9 dias, com média de 4 dias, e a duração de 2 a 9, sendo que o reservatório natural é o gado. Daí a ser também chamada popularmente de doença do hambúrguer. Tá? Há casos relatados nos Estados Unidos, Canadá e Japão, e é exatamente um tipo de caso relatado nesta ficção do livro Toxina. A última, que é a E. coli enteroagregativa, ela não é tão conhecida, mas algumas cepas estão relacionadas com casos de diarreia crônica, que é a chamada diarreia protraída, e produz toxinas tanto os termolábeis como os termoestáveis. Medidas de controle básicas são similares a várias outras medidas de controle que nós estamos falando desde o começo da disciplina, como práticas de higiene, tanto na recepção, processamento, armazenamento e distribuição, cuidado com produtos de origem animal que são consumidos crus, aplicação correta de tratamentos térmicos e cuidados pós-processamento, como nas etapas de resfriamento e embalagem,
tá? Você pôs produtos, por exemplo, pasteurizados em que ocorre contaminação, a contaminação geralmente é depois do processamento. O tratamento térmico foi eficiente, mas nas etapas seguintes pode ter ocorrido uma contaminação. E a aplicação correta dos parâmetros de armazenamento de matérias-primas. Até a próxima aula.